Olá, Pastor Paulinho de volta por aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já se inscreva, por favor, clique aí embaixo para se inscrever no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais o nosso vídeo. Clique aí nas notificações para você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo aqui. Já quero também dizer que está aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil. Tá certo? Então vem conosco nesse grande desafio, tá certo? Também quero convidar você para fazer parte da nossa rede social. Nós estamos no Instagram como @ouvir pela palavra. Nós estamos no Facebook como facebook.com/ouvir pela palavra. Siga a gente lá no Instagram. Também curta a nossa página no Facebook para fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Quero agradecer porque nós já alcançamos a meta de 400 inscritos, né? Nós já estamos em 425 inscritos no nosso canal. Vamos chegar a 500, eu creio que até o final desse mês, se você nos ajudar, claro. E a nossa meta é alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Acho que dá tempo, a gente está em abril, eu creio que a gente consegue chegar lá até o final do ano, com a sua ajuda, claro. Se você quiser o PDF dessa aula, também deixa aí, eu quero o PDF, deixa o seu número de WhatsApp, deixa o seu melhor e-mail, para que a gente possa te mandar o PDF, ou até mesmo você pode entrar na nossa página www.ouvirpelapalavra.com e nessa aula específica, né, é a lição de número 4, e ali tem um link para você baixar gratuitamente o e-book, né, que é um PDF dessa aula, e você pode compartilhar também esse PDF com outras pessoas, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. A lição de hoje está abordando um tema muito interessante, pois é totalmente pertinente à nossa formação como igreja, e nada melhor do que nós conhecermos a nossa história, né? Como surgiu as coisas, como, né, de certa forma isso estabeleceu. Então é muito interessante, é muito importante conhecermos a nossa história. E a lição de hoje vai falar um pouco acerca da história da igreja até a Reforma Protestante. Você já ouviu falar disso, né? Reforma Protestante? Eu creio que sim, né? Pois é, a gente vai falar então da história da igreja até a Reforma Protestante. Eu achei interessante que o comentarista colocou aqui na Verdade Aplicada a seguinte colocação, que estudar a história da igreja contribui para evitarmos os erros do passado, conhecer melhor a nossa missão e, terceiro, cumprirmos com fidelidade a nossa tarefa. Muito interessante, né? Então, por isso que é importante você conhecer a história da igreja, né? Para que você não seja enganado, porque estão dizendo por aí outras coisas, né? Então, você ciente da história, você vai se destacar. Os objetivos da lição: explanar a história da igreja até a Reforma Protestante. Segundo, descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar dos seus propósitos iniciais e explicar a importância da reforma para os nossos dias, em que implica nos nossos dias a Reforma Protestante. O texto de referência ficou em Daniel capítulo 2, versos 19 ao 22. A história da igreja, ela é repleta de altos e baixos, né? Ela tem ela intercala entre esses pontos. E nós, como participantes dessa história, a gente deve deixar um legado especial para gerações futuras de compromisso e responsabilidade com Deus, com a obra dele, com a sua palavra, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Falando então acerca da história da igreja até Constantino. Tá, primeiro então vamos falar do período, que é o período apostólico, né? Da igreja primitiva,
que nós chamamos de período da perseguição. Os cristãos eram perseguidos por alguns motivos. Primeiro, motivo político, né? Os cristãos eram perseguidos por motivos políticos, ou seja, era importante ou obrigatório decidir entre a lealdade a Cristo ou a lealdade a César. Deveriam se fazer esse tipo de decisão. Então, interessante, né? Depois, a perseguição também religiosa. Por quê? Porque obrigavam-se os cristãos a adorar os deuses pagãos, os deuses romanos, aqueles deuses criados pelos homens. Né? Então, os cristãos eram perseguidos porque não se prostravam, não adoravam esses deuses instituídos por Roma. Depois também, o outro aspecto da perseguição era a perseguição econômica. Por quê? Porque os fabricantes de imagens perseguiam os cristãos porque os cristãos não adoravam imagens, né? Não tinha o uso das imagens de escultura nos seus cultos, e aí esses homens perseguiam os crentes, se oposicionando, tomando uma oposição ao cristianismo para que pudesse imperar aí as suas práticas econômicas. Então, são esses aspectos assim que podemos afirmar acerca da perseguição. E a igreja primitiva foi muito perseguida, né? A igreja de Esmirna, ali de Apocalipse, é considerada como uma igreja perseguida. O período apologético, isso é um outro período. Agora, os maiores desafios da igreja, principalmente nesse período, eram o que nós chamamos de heresias, né? Através do estudo da filosofia, as pessoas, né, os falsos líderes queriam agregar isso ao contexto teológico. E aí onde se criavam algumas heresias totalmente distorcidas em relação ao que o evangelho prega. Onde apareceu o gnosticismo, que já havia sido combatido, no caso, ali pela igreja, né? O apóstolo Paulo combate isso. A gente lê isso também lá em João, 1 de João 2, 22, né? O que o gnosticismo tinha de ruim? Ele era contra tudo que era material. Eles não viam a possibilidade de uma manifestação espiritual em algo de matéria. Então, eles negavam a existência de Cristo em carne, ou seja, eles não criam que um Cristo divino poderia se manifestar em carne. Então, eles negavam essa encarnação e essa divindade de Jesus, o Filho de Deus, né? E nós sabemos que Jesus é uma pessoa da Trindade. E somente por Jesus, né, e seu sacrifício, nós encontramos o caminho que nos leva a Deus. Pois Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O terceiro período é o período de Constantino. Esse é um imperador que supostamente converte. Supostamente. Ele consegue fazer uma junção do império que estava subdividido, né? Ele consegue fazer o império, então, que estava subdividido em 4 partes, fazer essa junção, e ele resolve fazer um concílio, e nesse concílio vem um decreto que dá liberdade de culto
à igreja, né? Eles agora podem cultuar. Então essa igreja dividida, nesse concílio de 325 depois de Cristo, Constantino resolve essa controvérsia apresentada por Ário, que era um herege que afirmava que Jesus era uma criatura e consequentemente não era Deus. Quem vence essa situação é nada mais e nada menos do que a ortodoxia, né? Ou seja, crendo que Cristo era uma pessoa da Trindade, um Deus. Então a maioria vence, que é a ortodoxia, e aí cessou a perseguição aos cristãos. Agora, se com Constantino, aí que é importante a gente prestar atenção, se com Constantino cessa as perseguições aos cristãos, por outro lado, a igreja passou a sofrer manejo político, passou a ser dominada pelo império, em parte dela, né? Passou a ser dominada por esse império. Então, de certa forma, isso não foi bom para a igreja no âmbito geral. Ponto 2 da lição vai falar sobre a igreja, o Estado imperial e a Idade Média. Faz então uma fusão entre a igreja e Estado, ou seja, agora Constantino se vê no direito, como governante, de liderar, por exemplo, as igrejas e, em troca dos privilégios que davam às igrejas, ele achava-se no direito de interferir em assuntos espirituais e também teológicos. Conta-se que ele tinha muitos amigos que eram amigos da corte, que queriam uma ocupação, e ele designava como bispo, como arcebispo da igreja, homens, amigos seus, sem qualquer conhecimento teológico, sem qualquer conhecimento espiritual, apenas pela amizade, como se fosse um cargo de confiança que ele colocava. Assim. Então usava as igrejas com esse intuito de dar emprego, de dar colocação, né, de dar posição, destaque para alguns dos seus amigos. Imagina, bêbados, homens depravados, promíscuos, agora no domínio da igreja. Horrível, péssimo. Na Idade Média, a igreja ela consegue ter, de certa forma, uma colocação, né? Por quê? Porque declinou-se o Império Romano e aí foi se invadido por diferentes povos. Isso gerou um caos político, social, e a igreja se fortalece como instituição, né? Ela se sobrepõe. Aí onde vem as universidades, a igreja passa a ser detentora do conhecimento, né? Aí vem os grandes filósofos dessa época medieval, que é Agostinho, né? Que é São Tomás de Aquino, e grandes outros nomes dessa época, né? Que tinham todo esse conhecimento. A igreja passou a ser detentora do conhecimento, onde vieram essas universidades. Mas o verdadeiro conhecimento só tem aquele que se torna discípulo de Jesus, aprendiz de Jesus. Esse é o verdadeiro conhecimento. Apareceram alguns pré-reformadores, né? Alguns que já davam indício de uma reforma na igreja, dada a situação que ela estava, prática de indulgências, a crença na infalibilidade papal. Então, alguns já começaram a querer reformar a igreja. E aí tem a história do Joe Hus, que foi queimado por conta da sua maneira de vir e pregar. E ele sendo queimado num poste, seu corpo em chama, ele profetizou que naquele dia eles estavam matando um ganso, porque Joe Hus significa ganso, né? Eles estavam matando um ganso, mas aproximadamente 100 anos Deus levantaria um cisne, que eles não conseguiriam esmagar a sua cabeça. Aí falando exatamente sobre o ponto 3 da lição, que é a reforma protestante,
o grande homem Martinho Lutero, que a igreja não conseguiu detê-lo. Ele foi um monge, né, agostiniano, com o seguimento dos ensinos de Agostinho, um excelente estudioso das Sagradas Escrituras, e de repente ele lê Romanos 1,17, o justo viverá da fé. E ele percebe que toda aquela prática romana, aquela prática que a igreja tinha, era contrário ao que a palavra de Deus estabelecia. Então, por essa razão, ele não cria na infalibilidade papal, ele não aceitava a cobrança das indulgências, e ele afirmou que a Bíblia era a palavra de Deus infalível, né? E assim sendo, ele vai fazer essa reforma. Então ali, Lutero passa a ser esse grande nome especial para a reforma da igreja. E esse termo protestante se dá porque foi-se liberado aos governadores, né? Porque em 31 de outubro de 517, Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, aí a pronúncia é complicada, né? De Wittenberg. E assim ele iniciou a reforma. Aí, nessa reforma, ele condenava os abusos do sistema de indulgências, como nós já falamos. Agora, esses príncipes, ou seja, alguns líderes, governantes, passaram a segui-lo, né? Porque foi dada a liberdade para que cada príncipe pudesse definir a sua religião, que é aquela que ele achasse mais proveniente. E aí alguns decidiram, cerca de um grupo grande seguiu Lutero. Porém, em 1529 foi revogada essa liberação, fazendo com que esses príncipes voltassem a ser católicos. Aí eles fizeram um protesto, leram um protesto. Daí o nome então dos seguidores de Lutero ser chamado de protestante, né? Foram líderes de 14 cidades. E esses protestantes, então, eram opositores ao Carlos V, que procurava reprimir esse movimento da reforma. Agora, a base da reforma protestante, qual que é? A salvação pela graça mediante a fé. E isso tem a ver com o que nós queremos hoje, né? Somente as Escrituras, nada mais dela, porque ela é a autoridade de fé e prática de todo cristão. E o sacerdócio de todo cristão. Os leigos agora podem ser sacerdotes, podem ser obreiros, podem ser presbíteros, pastores. Então, essa é a forma com que a reforma protestante implica diretamente naquilo que nós somos hoje como igreja. Tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe o seu estudo da lição. Quero dizer, clique aqui embaixo para você se inscrever, clique no sininho para você ser notificado, compartilhe nas suas redes sociais, conheça o treinamento para professor de escola dominical que está aqui na descrição desse vídeo. Também peço para você nos seguir nas redes sociais, Ouvir Pela Palavra no Instagram e no facebook.com/Ouvir Pela Palavra. Você nos segue nas redes sociais. Um beijo no seu coração. Deus abençoe rumo aos 500 inscritos. Tem vídeo da Sofia aqui no canal, lendo Mateus capítulo 4. Beijo. Deus abençoe vocês.